prazer enorme estar aqui com vocês, apesar da distância. Eu sou uma pessoa que gosto muito do sistema de educação chamado Upanishádico, que é assim, aluno e professor juntos, assim, especialmente um diálogo bem personal mesmo. Eu gosto do personal training, assim, aquela aula bem individualizada mesmo, porque cada indivíduo precisa de uma orientação única, né? Mas a gente tem que se ajustar às situações e essa é uma outra opção também bem interessante que a gente pode propagar para quem está aí em São Paulo, para quem está lá em Belo Horizonte, ok? E a proposta, né, vocês já viram a proposta, eu não sei quem participou aqui no dia 29 da minha apresentação, nós vamos ter 10 encontros de 2 aulas, cada aula mais ou menos uns 50 minutos, a 1 hora, talvez a gente vai ter um intervalinho aí, e sempre 2 temas por dia. 10 aulas serão sobre a Bhagavad Gita, 3 sobre o Yoga Sutra e as outras 7 sobre temas diversos. História da Índia, literatura da Índia, literatura do Yoga, Hatha Yoga, Mantra Yoga e assim diferentes temas, tá? Então a proposta de hoje é uma apresentação da história da Índia em relação ao yoga. Porque a história da Índia, imagina, são 5.000 anos de história. Né? O que a gente pode falar? O que a gente poderia falar? Né? 5.000 anos de história é muita história. Então, o que nos interessa especificamente, tudo o que eu falar aqui nesses nossos encontros, será em relação com o yoga. Então, o que eu falar de história é porque isso tem uma relação com o yoga, certo? E depois, na segunda aula de hoje, nós vamos falar sobre a Bhagavad Gita, vai ser uma apresentação, né? Teremos um intervalinho, 5 minutinhos, talvez, de intervalo, e depois a gente continua com a Bhagavad Gita. Bom, como o assunto é muito amplo, e se eu for parar, assim, talvez cada assunto que eu levante sobre a história da Índia, às vezes é tão fantástico que a gente poderia ficar aqui falando e debatendo e perguntando por um dia. Cada um dos temas, assim, tem tantos temas extraordinários sobre a história da Índia, que se a gente perguntar e debater, a gente ficaria aqui dias e dias. Mas eu penso o seguinte, como a gente já propôs a ideia de criar um grupo, a gente pode debater mais no grupo, vocês podem anotar suas perguntas, depois a gente debate mais no grupo, e como a aula vai ser filmada e ela vai estar disponível por 2 anos, né, pelo que a Adri estava me falando, as pessoas vão ter acesso a ouvir novamente a aula durante um período de 2 anos, então eu acho interessante que eu passe bastante informação para vocês, bastante informação mesmo. Né? E a gente deixa as perguntas para fazer no grupo, porque aí vocês podem assistir e depois tirar dúvidas, tá? A gente mandou para vocês uma apostila com muito material para vocês lerem, e eu preparei para cada aula, eu estou preparando um material que eu estou enviando para vocês. Vocês devem ter visto também que eu mandei o material para vocês. Ana, a gente vai pedir só um favorzinho para você. A gente está pedindo para, enquanto eu estiver falando, para deixar o microfone mudo, para não dar microfonia. Oi, obrigado, Ana, obrigado, tá? É porque começa a dar uma microfonia. Não tem problema. Então, eu apresento tudo, tá? Apresento o máximo que eu puder. Realmente, se eu cometo um pecado como professor, é o meu desejo de passar tudo o que eu sei, sabe? Eu tenho desejo de compartilhar. Eu acho que, como eu nasci, eu acho que para ser professor, meu dharma é ser professor,
Eu acho que todo professor adora compartilhar o seu conhecimento. Então, eu adoro compartilhar e eu quero ensinar tudo. Esse talvez seja o meu único pecado, que aí eu quero ensinar tudo. Mas eu acho que aqui, com essa oportunidade magnífica que a gente tem de poder assistir várias vezes a aula, é interessante que eu passe essas informações, porque aí vocês podem assistir uma vez, se não entendeu, pode assistir outra vez, e depois podemos debater. Vocês acham interessante essa proposta? Ok? Então tá bom. Bom, vamos começar. Então, eu falei para vocês têm apostilas para lerem sobre história, sobre a Bhagavad Gita da aula de hoje. Vocês estão com apostilas aí para vocês lerem. E eu vou passar toda a aula, né, Adri da Shanti. Você passou para eles, né, aquele material que eu te passei hoje, não foi? Quando vocês entrarem na plataforma do Eduz, a primeira aula tem Bhagavad Gita 1, 2 e 3. Anexado na primeira aula estão todas as apostilas que ele me passou até agora, inclusive eu já coloquei a de hoje, que é o glossário de sânscrito. Então eu já subi lá. Então sempre vai estar na primeira aula. Então a primeira aula da Gita tem lá umas aulas dele, né? 3 aulinhas. A primeira da Gita tem os anexos. Estão todas as apostilas anexadas ali. E aí, desculpe, Irada, as que ele me mandar no dia, eu mando no grupo do WhatsApp e eu subo para a plataforma também, para ficar lá na plataforma. Tudo bem? Porque todo grupo novo eu acabo estudando tudo de novo e preparando tudo de novo, porque cada grupo é único e eu mesmo aproveito para estudar sempre mais. Então, dessa vez eu tive uma ideia, que além dessas apostilas, eu vou preparar um glossário de cada aula, de cada encontro, né, na verdade. É um glossário interessante. Ali nesse glossário vocês vão encontrar as palavras-chave em sânscrito que eu vou usar na aula. Com isso, vocês podem ir ampliando o seu vocabulário do yoga. Na apostila de hoje também tem um mantra que eu coloquei ali para vocês. Um mantra que a gente vai praticar na segunda aula. Coloquei também dicas de leitura e de documentários ou filmes para vocês lerem ou assistirem, tá bom? Para que vocês tenham material para se aprofundar, tá bom? Então vamos começar aqui nosso primeiro ensinamento do dia, que talvez já seja conhecido de todos, mas a gente sempre aprende. Começarmos com a nossa tradição clássica do yoga, né, a nossa saudação clássica. Tá? Então, todos vocês já devem conhecer, de mãos postas, o gesto da prece, o gesto da saudação, e nós oferecemos nossas saudações a todos os nossos colegas com a expressão Namastê. Eu sei que esse já é um termo super conhecido aqui, para quem já estudou comigo, já cansou de me ouvir falar sobre isso. Mas Namastê é uma saudação, é uma palavra em sânscrito, na verdade são duas palavras em sânscrito. Namaste. Namas quer dizer saudação, te quer dizer a ti. Então é saudação a ti, literalmente. Daí tem toda aquela contextualização que o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Mas isso aí está implícito. Né? Está implícito por quê? Porque esse gesto de saudar alguém, especificamente curvando-se diante de outro, num gesto de humildade, é porque eu reconheço a divindade em você. Por isso que eu te reverencio, que eu te saúdo. Tá bom? E a pronúncia é essa. Namaste. O E em sânscrito é sempre fechado. Isso é uma regra absoluta do sânscrito. E é sempre fechado, nunca existe E em sânscrito. Nas línguas neo-sânscritas da Índia hoje, sim, existe o E. Mas no sânscrito antigo não existia E, só existia I. Então, a pronúncia correta, Namaste. Certo? Bom, então,
Nós vamos falar sobre a história da Índia, os períodos históricos da Índia e do yoga. Eu vou seguir as divisões históricas como elas estão sendo feitas hoje em dia. Há muitas formas de dividir a história, obviamente, né? Mas os acadêmicos de hoje estão dividindo a história da Índia em 9 grandes períodos históricos, ok? Então, eu vou seguir essa divisão. Sabe que divisão histórica nunca é uma coisa assim exata, não é uma ciência exata, tal dia começa, tal dia acaba, mas é só para a gente começar a ter referências, assim. E os primeiros períodos, os 4 primeiros períodos da história da Índia, que começam lá por volta de 6.500 anos antes de Cristo, obviamente eles são muito vagos, tudo isso é muito vago nesse período, saber exatamente quando começa, quando termina, realmente são apenas algumas referências. Então, vamos lá. A Índia, ela é muito importante para nós, de qualquer maneira, independentemente do yoga, porque a Índia é a mais antiga civilização contínua da humanidade. Todas as outras civilizações antigas da humanidade praticamente desapareceram. Civilização egípcia, romana, grega, assíria, babilônica, maias, incas, do mundo inteiro, praticamente todas desapareceram. A glória da civilização da Índia, que é a mais antiga civilização contínua do mundo. Você vai lá hoje na Índia e você vai ver Shiva sendo adorado como ele muito provavelmente era adorado há 5.000 anos. Continua exatamente igual. Shiva, Krishna, Ganesha, como eles sempre foram adorados. Então, isso é uma glória da Índia, e a Índia se torna, então, um lugar extraordinário para se conhecer. Outra grande contribuição, assim, inestimável da Índia é o surgimento nesse país de 4 religiões muito importantes. Na Índia surgiu o que nós chamamos de hinduísmo, o budismo, que a gente pensa que é oriental, mas na verdade nasce na Índia e depois se difunde para todo o Oriente. Você tem o jainismo, que é uma das menores religiões do mundo, mas que está lá também. E você também tem o sikhismo, uma religião que surgiu na Índia, que é uma combinação de islamismo com hinduísmo, que surgiu no século XVI. E a Índia também é um país de refugiados religiosos. Desde a mais remota antiguidade que religiosos têm se refugiado na Índia. Por isso, a Índia é o único lugar onde existe o zoroastrismo. Vocês talvez nem conheçam, mas o zoroastrismo é a religião da antiga Pérsia. Desapareceu daquela região da Pérsia, Afeganistão, toda aquela região ali, quando foi perseguida pelos islâmicos, e eles fugiram do Afeganistão e se refugiaram na Índia. Os cristãos nestorianos, cristãos primitivos da Babilônia, quando foram perseguidos pela Igreja Romana, fugiram, se refugiaram na Índia e estão lá na Índia até hoje. Depois você tem os judeus que estão na Índia desde antes de Cristo, você tem cristãos também na Índia, e você tem 1960, Dalai Lama também se refugia na Índia, e a Índia concede refúgio para o Dalai Lama, comprando uma briga com a China, inclusive, por causa disso. Mas está lá, ele estabeleceu a sede dele na Índia. A Índia é um lugar, um país de refugiados religiosos, sempre abraçou todas as religiões, é uma glória da Índia isso. E por isso os brasileiros talvez gostem muito, porque a gente também tem uma característica bem ecumênica, em sentido religioso, né? Então é uma identificação que a gente tem muito grande com os indianos. E do ponto de vista econômico, né, a gente não sabe, mas a Índia já foi o país mais rico da humanidade antes da invasão europeia, e a Índia está retomando essa posição a partir da década de 90, né, se tornou um país emergente,
Hoje nós fazemos, juntos com a Índia, estamos no grupo econômico do BRICS, e a Índia é a maior democracia do mundo, né? Porque eles têm 1 bilhão e 300 milhões de pessoas e é o país democrático desde a sua independência, em 1947. Então, a Índia é um país muito interessante de vários pontos de vista para ser conhecido também. Tá? Então, agora vamos falar propriamente das divisões históricas. Bom, o primeiro período a gente chama de pré-védico. Daí nós temos uma palavra-chave para vocês que está lá no glossário. Eu coloquei essa palavra no glossário. Veda. A pronúncia é Veda. Em português, Veda. Mas em sânscrito, Veda, com o E fechado. Veda literalmente quer dizer conhecimento. E Veda foram o nome das 4 primeiras obras escritas, talvez, da humanidade. O Rig Veda, muito provavelmente, é a obra mais antiga da humanidade. Então, a primeira parte da história da Índia, ela está toda dividida em função do termo Veda. Você tem o período pré-védico, você tem o período védico, você tem o período pós-védico, ou seja, o período em que foram escritos Vedas, período anterior à escrita dos Vedas, o período posterior à escrita dos Vedas. Porque os Vedas são um marco. E o termo Veda, ele é utilizado em 2 sentidos. Primeiro, como as obras mais antigas da Índia, né, que são 4 textos muito antigos, como eu falei, talvez cerca de 5.000 anos. Mas todo o conjunto da literatura sagrada da Índia, às vezes se usa o termo para se referir ao conjunto da obra, tá bom? Então, só para vocês entenderem que às vezes eu vou usar aqui os Vedas ou literatura védica. Às vezes eu falo literatura védica querendo me referir a todo o conjunto da obra. Porque as pessoas, a tradição indiana, ela não gosta do termo hindu. Tá? O termo hindu é um termo estrangeiro. Os estrangeiros é que chamaram os indianos e hindus. Então, os indianos ortodoxos, tradicionais, eles não gostam do termo hindu. É como se eu estivesse chamando dos gringos, sabe como é? Um termo pejorativo. Eu chamo os gringos, assim, quando eu quero falar mal dos americanos, eu chamo eles de gringo, né? Tio Sam, essas coisas. Então, hindu é um termo pejorativo considerado pejorativo, utilizado pelos estrangeiros que não conseguiam falar muito bem o nome de um rio que fica na entrada da Índia. Então, daí eles mudaram o nome do rio, que era Sindhu, para Indo, e daí surgiu a palavra Indo, Índia, Hindustão, etc. Mas os próprios indianos, eles preferem se referir a si mesmos como Árias, que é uma outra palavra-chave importantíssima para o nosso conhecimento. A civilização antiga da Índia se chamava Arianos, ou Ária, em sânscrito. E a sua terra, a terra da Índia, se chama Bharata. Esse termo também é muito importante. Bharata era o nome de um rei da antiguidade da Índia. Em homenagem a ele, a terra da Índia foi chamada de Bharata. E até hoje, existe hoje, tramitando lá no Congresso da Índia, essa questão de denominar a Índia novamente de Bharata, porque Índia é um nome estrangeiro dado para a Índia. Bom, então vamos lá. Então você tem o primeiro período é o período pré-védico, então o período antes da escrita dos Vedas. Esse período vai de 6.500 a 4.500 anos antes de Cristo, tá? Muito remoto, uma história muito remota. Desse período, o que a gente tem? A gente tem o início de uma civilização chamada civilização do Vale do Indo. É uma civilização que foi descoberta no início do século XX pelos ingleses, quando eles estavam construindo as ferrovias na Índia, onde hoje, na verdade, é o Paquistão. Então, no começo do século XX, eles descobriram um sítio arqueológico fantástico,
fantástico, que se chama a civilização do Vale do Indo. O Indo é um rio que fica na entrada noroeste da Índia. Na geografia da Índia, se vocês estão lembrados, a Índia tem um formato de triângulo. Ao norte tem os Himalaias, ela está cercada por mares e ela tem uma pequena entrada no noroeste, onde tem um rio chamado Sindhu, daí que vem o nome Hindu, hindu, indiano, hindustão, etc. Mas esse rio é a porta de entrada. A única possibilidade de se entrar na Índia na antiguidade era através dessa região. E ali existe esse sítio arqueológico da civilização do Vale do Indo. Algo fantástico, assim, uma civilização de um grau de avanço assim, inconcebível. Ela começa nesse período pré-védico, então ali acontecem os primeiros assentamentos agrícolas, a domesticação dos animais. Há pouco se sabe sobre isso e é no período védico que essa civilização ela atinge o seu apogeu, né? Ela se desenvolve completamente. E aí nós entramos propriamente no período védico. No período pré-védico, então, são poucos elementos que a gente tem, como eu falei, só o início dessa civilização do Vale do Indo. E no período védico, sim, aí a história da Índia começa a desabrochar. Então, nesse período, a civilização do Vale do Indo se desenvolve fantasticamente, com um desenvolvimento urbanístico assim, que se pensava que só tinha surgido em Roma antiga, porque eles têm um sistema de esgoto, um sistema de coleta de lixo, cidades organizadas como elas são modernamente, com grandes avenidas e ruas e ruelas, coisas que se pensavam inconcebíveis para a época. Muito provavelmente a civilização mais desenvolvida da época. Não há nada comparável a essa civilização que hoje fica onde se encontra o Paquistão. Ali, para o yoga, tem um elemento importante nessas descobertas da civilização do Vale do Indo. Eles chamam de elementos do proto-yoga. Os primeiros elementos do yoga começam já a aparecer nessa civilização do Vale do Indo. Tá? Ali você já tem imagens de pessoas como se estivessem praticando yoga. Vocês têm, lá existe uma imagem que eles chamam de um proto-Shiva, um ser que se parece muito ao deus Shiva, e a escrita não foi decifrada, por isso ainda não se sabe muito sobre essa civilização, porque a escrita não foi decifrada, mas os elementos de yoga já estão presentes ali. É incrível. No Museu de Delhi tem toda uma seção sobre a civilização do Vale do Indo, e lá você encontra uma peça que é chamada Yogini. É verdadeiramente uma Yogini. Yogini, para quem não sabe, é a mulher praticante de yoga. O homem praticante de yoga se chama Yogi e a mulher praticante de yoga se chama Yogini, em sânscrito. Então, lá no Museu de Delhi você tem uma imagem de uma Yogini milenar. Me lembro que 2 anos atrás, quando eu estive no Museu de Delhi, era a peça do mês, que estava na entrada do museu, né, na redoma da entrada do museu. Essa pecinha de uma moça praticando yoga. Isso é algo fantástico para o yoga, né? Porque parece que o yoga já estava lá. É por isso que eu sempre falo que o yoga é algo exclusivo da Índia e a maior contribuição de todas da Índia para a humanidade. Mas também acontece que nesse período, né, nós estamos no período védico, você tem o que os indianos chamam de o início da era de Kali. Para quem é do yoga, ouve muito falar esse termo, por isso que eu vou colocar aqui. Então, você tem o início da era de Kali, porque os indianos fazem uma divisão do tempo, uma divisão cósmica do tempo, que divide o tempo em 4 eras, assim como nós temos 4 estações do ano, existem 4 estações do universo, do cosmos.
assim como os gregos faziam também. E eles denominam essas eras, e a nossa era, a era atual, é chamada de Kali, Kali, Kali Yuga, a era de Kali, é a era que nós vivemos. Os indianos, eles registram tudo tão bem que eles registraram astronomicamente. Essa foi a grande vantagem da sabedoria indiana, que eles gravaram tudo através dos astros. Então, eles gravaram a posição dos astros. Então, por essa posição dos astros, você pode saber exatamente quando começa a Kali Yuga. Eles têm a data, inclusive, é dia 18 de fevereiro do ano 3102 a.C. Nessa data, especificamente, começa a era de Kali, a era que a gente está vivendo, tá? Pela tradição indiana, pela divisão cosmológica aí do tempo na Índia. E isso é importante porque a tradição tem uma história dela própria e a academia ocidental tem uma outra versão da história da Índia. Então, existem duas versões paralelas da história da Índia. Uma contada pela tradição e uma contada pelos acadêmicos ocidentais que não aceitam a tradição. A tradição conta uma história, a academia não concorda, conta outra. E eu vou apresentar um pouco das duas para vocês, tanto quanto possível. Para a tradição, com o advento da atual era, na verdade, a humanidade passou por uma decadência, um declínio. A gente considera que a gente saiu da pré-história e entrou na história. Os indianos consideram mais ou menos o contrário. Eles consideram que na era anterior a gente era muito mais desenvolvido e nessa era nós somos menos desenvolvidos. É uma visão diferente, né? São visões diferentes, eles não têm como conciliar, né? Mas eu acho estranho, e não só eu, tem outras pessoas que também fazem essas indagações. Existe um livro muito famoso, Eram os Deuses Astronautas, né? Um livro do Eric von Däniken, que faz essa mesma indagação. Poxa, como é possível que essa civilização antiga da humanidade soubesse tanta coisa, se eles eram praticamente homens da caverna, como a gente acredita, né? Eles saíram da caverna falando sânscrito, fazendo yoga, ensinando medicina, astronomia, sabiam calcular onde estavam os astros, matemática, assim, todas as ciências se desenvolveram assim, de repente. A gente saiu da caverna e saiu fazendo tudo isso. Eu sempre achei isso estranho. Os indianos têm outra versão, né? Eles acreditam que aí é a versão paralela aqui que eu vou contar para vocês. Eles acreditam que esse conhecimento foi trazido realmente como o Eric von Däniken afirma, e Krishna afirma isso na Bhagavad Gita, que esse conhecimento ele veio mesmo de seres mais evoluídos fora da Terra que trouxeram esse conhecimento para a Terra. Tá? Essa é a versão da tradição indiana. E aí, no ano 3102 a.C., começa a nossa atual era, que, na verdade, haveria um declínio do conhecimento humano. Mas isso aí é a versão da tradição. Só que é importante é que a academia sempre contestou tudo isso muito, mas agora ela está cada vez aceitando mais certas conclusões da tradição. E, inclusive, a tradição dizia, falava muito de uma invasão ariana. Tá? Então, os europeus eles afirmaram que os arianos, a civilização antiga da Índia, na verdade, ela não era de origem indiana, ela era de origem estrangeira. E os arianos teriam invadido a Índia nesse período védico e trazido o conhecimento do sânscrito, etc, etc. Mas a tradição nunca aceitou isso. Então, a academia fala em duas civilizações. Uma civilização original da Índia e uma civilização que invadiu a Índia, dos arianos. A tradição não aceita isso. A tradição aceita que essas duas civilizações, a civilização dravídica e a civilização ariana, elas viveram na mesma época, no mesmo país, assim como hoje aqui no Brasil, nós temos aqui, né, os civilizados do Brasil, e nós temos os indígenas primitivos, né? Não estou
querendo ofender ninguém, por isso estou colocando entre aspas a expressão primitivos e civilizados. É difícil saber quem é primitivo e civilizado aqui no caso, mas só para mostrar que existem civilizações muito distintas convivendo na mesma época. E é isso que os indianos dizem, que eram civilizações distintas vivendo na mesma época. Mas a tradição, a academia vai dizer outra coisa. Mas eu estou apresentando ambas as versões para vocês irem se familiarizando com o que vocês leem. Vocês vão ler por aí, vocês vão ouvir falar isso. Mas saibam que a famosíssima teoria da invasão ariana vem cada vez mais sendo descartada. Os atuais estudiosos de indologia cada vez menos aceitam essa tal de invasão ariana. Tá bom? Depois, se vocês quiserem anotar aí um tema paralelo, que infelizmente não dá para a gente falar muito aqui, é os tais dos arianos, que tem uma relação com Hitler. Mas isso não dá para falar aqui agora, porque essa é uma história enorme. Mas se vocês quiserem saber mais, pergunta lá no paralelo, lá no nosso grupo, que a gente fala mais sobre isso. Mas é fantástico. Como eu falei, cada história da Índia dá assim, quanta relação nós temos com a Índia nem sabemos. Bom, passado esse período, nós vamos para o período bramânico. No período bramânico, essa civilização do Vale do Indo se extingue por volta de 1900 a.C. Essa civilização se acaba. Não se sabe exatamente a causa, mas muito provavelmente por causa da seca do rio. O rio secou e muito provavelmente isso fez com que a civilização se mudasse das margens do Indo-Sarasvati, 2 rios que ficam ali na entrada da Índia, eles se mudam dali para o Ganges, para as margens do Ganges. E aí se desenvolve a civilização da planície do Ganges, que está lá até hoje, que é a maior parte da população da Índia hoje habita as margens do Ganges. Então, isso acontece no período bramânico, e nesse período são escritos os textos chamados de brahmanas, que são textos ritualísticos, tá? Os famosos textos ritualísticos. Não se preocupem muito que tudo isso que eu estou falando também vai ser falado novamente depois, porque nós vamos ter aula só sobre literatura. Aí eu vou explicar melhor os textos lá na aula de literatura. Bom, depois você tem o período pós-védico ou upanishádico. Esse período vai de 2500 a 1500 antes de Cristo. Estamos tudo lá na época de antes de Cristo, e lembre-se que isso tem lá na apostila também. Todas essas informações, a maior parte dessas informações está lá na apostila. Então, a civilização habita as margens do Ganges nesse período, e acontecem 2 fenômenos. O domínio da classe sacerdotal, como é característico de todas as civilizações da antiguidade, né? O domínio dos sacerdotes. Os sacerdotes dominam todo o conhecimento e tudo, na verdade, o poder, a política, tudo é dominado pela classe sacerdotal. E você tem também o desenvolvimento das divisões sociais, que é um problema que existiu até hoje na Índia, né? O sistema de caste que existe até hoje na Índia. Então, há um desenvolvimento disso, do domínio sacerdotal e do sistema de castas e do início da exploração, do abuso do sistema de castas. Mas, ao mesmo tempo, o sistema de castas nunca foi, na história da Índia, uma coisa, nunca teve uma aceitação unânime. Ao mesmo tempo que aparecem, o sistema de caça aparece, os abusos aparecem, começa, ao mesmo tempo, um movimento de rejeição a isso. Interno, um movimento interno. Esse movimento sempre aconteceu dentro da Índia. E esse movimento vai levar na fase seguinte, né, que vem depois do período chamado pré-clássico, ao surgimento de dois personagens muitíssimo importantes para a história da Índia e do mundo até, que foi Buda e Mahavira.
Então, Buda foi o primeiro contestador do sistema de castas da Índia. Quer dizer, ele faz parte de um movimento já anterior a ele. Ele também não é, assim, o primeiro, mas ele foi, talvez, o maior expoente desse movimento de rejeição ao sistema de castas. Então, Buda vem, rejeita o sistema de castas. E outra coisa, assim, a maior contribuição de Buda, ele acaba com os sacrifícios de animais e estabelece o vegetarianismo na Índia definitivamente. Sempre houve o vegetarianismo na Índia, mas havia uma aceitação de sacrifícios e, com isso, consumo de animais, etc. Buda vem e acaba com isso. Interessante é que Buda acabou com isso, estabeleceu, inclusive, o vegetarianismo, porém, o budismo deixou de ser totalmente vegetariano em muitas partes do mundo, e o hinduísmo é muito mais vegetariano do que o budismo hoje. Isso é um fenômeno interessante também, embora existam segmentos budistas vegetarianos, muitos, na verdade, em muitas partes do mundo. E você tem também o surgimento de outro grande príncipe, né? Não, Buda era um príncipe e teve um outro príncipe chamado Mahavir, que fundou o jainismo, com a mesma proposta, atacando os mesmos problemas, o sistema de castas e a matança de animais. E eles são uma religião extremamente vegetariana, eles são vegetarianos radicais, os jainistas, são aqueles que inclusive são vistos na Índia com uma máscara, né? Bem vanguarda, né? Eles sempre usaram máscara para não matar animais, eles usavam máscara para não matar animais, não era para não morrer, não, era para eles não matarem ninguém. E são muito radicais, por isso que tem poucos seguidores. Mas só para vocês verem que contestação ao sistema de caça não é nada novo na Índia, muito antigo, na verdade. Aí a história da Índia começa a ficar muito rica, ela tem muita riqueza nesse período. Porque aí nós temos mais registros históricos dessa época, porque também vem o advento da escrita, etc. Lembre-se de uma coisa, quando eu falo da composição dos Vedas, das Upanishads, dos textos Brahmanas, eles existiam oralmente. Até essa época, era tudo oral, tá bom? Não existia nada escrito. A escrita vai aparecer por volta de 500 anos antes de Cristo na Índia também, certo? Em Harappa existe, na civilização do Vale do Indo, existe uma escrita já, mas ela não foi decifrada. Mas esses textos que eu falei, que já são textos que começam a falar de yoga, eles eram apenas orais. Bom, nesse período também do surgimento de Buda, que fundou o budismo, Mahavira, que fundou o jainismo, você tem o advento de Patanjali, que escreveu o Yoga Sutra, obra importantíssima. Nesse período também, aí entra também a divergência de opiniões entre a academia e a tradição, surge a Bhagavad Gita. A tradição diz que não, a tradição diz que a Bhagavad Gita foi falada no início da Kali Yuga, 3.102 anos lá antes de Cristo. Foi numa guerra que aconteceu lá que foi falada a Bhagavad Gita. A academia diz que não, a academia diz que isso é mais recente. Aí você tem, no ano 500 também, a primeira invasão estrangeira da Índia. Acontece a primeira invasão estrangeira. Dario I da Pérsia invade a Índia. Primeira incursão dos invasores sobre a Índia, como eu falei, porque a Índia era muito intransponível por causa dos Himalaias e dos mares, era difícil entrar, mas Dario I, que estava ali do lado, né? A Pérsia é onde hoje é o Afeganistão, então estava do lado da Índia. Então Dario faz a primeira incursão na Índia, ele entra só um pouquinho na Índia. Passado algum tempo, um personagem muito famoso da história conseguiu entrar na Índia, o senhor Alexandre o Magno, famosíssimo, derrotou os persas, saiu lá da Macedônia, lá na Grécia, cruzou o mundo, conquistou todo o mundo, venceu os persas e entrou na Índia. Por fim, seu grande objetivo era entrar na Índia. Isso é um fato muito interessante. Todo mundo cobiçava a Índia. Por que será que todo mundo cobiçava a Índia, né?
Esse é um fato histórico muito interessante, porque a Índia tinha riquezas inestimáveis. Então, Alexandre entra, porém os soldados dele estavam tão desgastados que eles ficaram só 10 anos. Alexandre só ficou 10 anos e logo depois ele morreu. Mas ele deixou lá uma sucessão. Ele deixou alguns sucessores. Um deles, chamado Seleuco, o general de Alexandre que ficou lá, ele ficou como o sucessor de Alexandre naquela região da entrada da Índia. E olha só, na Índia, na época, havia um grande imperador que conseguiu unificar a Índia inteira, ele dominou a Índia inteira. E lá no noroeste da Índia estavam os gregos, né? querendo tomar conta. Mas eles ficaram ali, só na entradinha, onde hoje é o Paquistão. Mas havia um imperador ali muito famoso, Chandragupta Maurya, fundador do Império Maurya da Índia. Ele dominou a Índia inteira e ele conseguiu conter a invasão de Seleuco, esse general do Alexandre, com um exército de elefantes que eles desconheciam. Eles vieram com uma cavalaria e encontraram uma infantaria de elefantes, né? Não tem uma elefantaria. Porque eles nunca tinham visto isso, verdadeiros monstros, né? Eles com cavalos e o Chandragupta com elefantes. Bom, ele derrotou esse Seleuco, mas fez um acordo, um armistício, um bom acordo, muito ético. Ele propôs uma aliança, uma parceria. Casou-se, então, com a filha de Seleuco. Olha só, gente. O general da Grécia ofereceu sua esposa, sua filha, para se casar com o imperador Chandragupta Maurya. E aí surgiu um período da história da Índia muito bonito de se ver no Museu da Índia, que é o período indo-greco. Algo belíssimo. Se você vai nessa sessão no museu, você fica encantado com esse casamento de culturas greco e indiano. Então, veja só que parte interessante da história. Depois disso, e aí vocês sabem quantas trocas culturais devem ter acontecido nessa época, né? A gente sabe, pelo menos, existe um relato dentro da filosofia, um grupo de filósofos que foram levados para lá, de gregos, que foram já com Alexandre, ficaram lá 10 anos estudando com os yogis, que eles denominaram de gimnosofistas. O primeiro termo estrangeiro para os yogis era gimnosofistas. Gimno quer dizer ginástica, né? E sofia quer dizer sabedoria. Então, a sabedoria da ginástica, ou aqueles que faziam ginástica sábia, algo assim, né? Foi a denominação dos yogis pelos gregos. E eles ficaram lá estudando com esses yogis e eles levaram para a Grécia uma filosofia desconhecida, que era o ceticismo, ou seja, duvidar de tudo. Isso os gregos aprenderam na Índia, com um grupo de sábios da Índia. E esse Chandragupta Maurya, ele, como falei, é um grande imperador, muito importante para a história da Índia. O seu neto, chamado Ashoka, se converteu ao budismo. Lembre-se que nessa época, por volta do ano 500, nasce Buda. Chandragupta está por volta do ano 350, mais ou menos, nessa época também que o Alexandre está invadindo a Índia. O neto dele, o neto de Chandragupta, chamado Ashoka, se converte ao budismo. E, ao fazer isso, ele transforma a Índia num império budista. Por volta do ano 200, 250, mais ou menos, ele converte a Índia no Império Budista, assim como o nosso Constantino converteu o Império Romano em cristianismo. O Ashoka na Índia converteu a Índia num Império Budista, e a Índia foi um Império Budista por cerca de praticamente 1000 anos. A Índia foi um Império Budista.
É muito interessante isso, né? A gente só pensa na Índia como hinduísta, mas por 1000 anos o que predominou, o império era budista. Mas eles conviveram bem, porque tanto os budistas quanto os hindus, quanto os jainistas, eles tinham uma ética de paz. Né? Essas 3 religiões, chamadas religiões índicas, elas têm como a ética, o maior de seus mandamentos, o ahimsa, a não violência. Então, com isso, eles conseguiram conviver muito bem. As 3 religiões conviveram. Você visita, por exemplo, o sítio histórico de Khajuraho, famosíssimo sítio histórico dos templos eróticos, um tesouro da humanidade, algo assim extraordinário. E nesse sítio histórico tem cerca de 20 templos. E ali você tem templos hindus de vários deuses, você tem templos budistas e você tem templos jainistas. E ninguém nem sabe direito que lugar é aquele, porque esse lugar estava encoberto por uma floresta. E só foi descoberto agora também no século XX. Então, ninguém nem sabe o que era aquele lugar, mas eles imaginam que era uma espécie de universidade com vários grupos, que estavam todos ali, hindus, budistas e jainistas. Um período da história indiana muito rico também. E olha só, gente, como se isso já não bastasse, o Ashoka ter se convertido ao budismo, esses reis gregos que ficaram nessa região, fizeram um armistício ali com o Império Maurya, ficaram dominando aquela região. Um sucessor do Seleuco, chamado Menandro, se converteu, um rei grego, se converteu ao budismo. E levou o conhecimento do budismo, inclusive, para a Grécia depois. Mas não fez muito sucesso por lá, mas ele, pessoalmente, se converteu ao budismo. Bom, depois nós vamos para o período clássico. O período clássico está acontecendo 100 anos antes de Cristo, mais ou menos até 500 anos depois de Cristo. Aí, como eu falei, tem a ascensão do budismo na Índia, a Índia se torna um império budista. A academia chama esse período clássico da Era de Ouro da Índia, porque é quando os primeiros estrangeiros entram na Índia e fazem relatos sobre a Índia. Então, aí começam a surgir os primeiros relatos sobre a Índia. Você tem o primeiro registro histórico da Índia escrito por Megástenes, um embaixador grego, e ele descreve as maravilhas da Índia. Depois você tem peregrinos budistas que vêm de outras partes do Oriente conhecer, né, a sua origem e fazem descrições da Índia, e essas descrições são extraordinárias. Megástenes, por exemplo, ele fala, na Índia as formigas carregam ouro de tanto ouro que existe aqui. Ele ficou assombrado, ele ficou totalmente assombrado com a riqueza da Índia. Como eu falei, a Índia nós só conhecemos a miséria da Índia, né? Nós só falamos na miséria da Índia. Mas saibam vocês que a miséria da Índia, ela começa a partir de 1500. Aí começa o declínio econômico da Índia. Mas nós não vamos chegar lá. Até então, a Índia está vivendo o seu apogeu. A academia chama essa época de a Era de Ouro, porque é a época que existem os primeiros registros de toda a riqueza econômica e cultural e artística da Índia. A Índia, nesse período todo, desde a mais remota antiguidade, existe desde lá da civilização do Vale do Indo, já tinham trocas econômicas com a Mesopotâmia, depois, obviamente, com os gregos, que ficaram ali por muito tempo, e nesse período clássico há um grande intercâmbio econômico com Roma. Roma deixava fortunas na Índia, em troca de especiarias e sedas e outros objetos. Na verdade, eles trocavam ouro por especiarias. Os indianos são totalmente alucinados por ouro até hoje, né? Não sei se vocês sabem disso. Totalmente alucinados. E na antiguidade eles já faziam comércio, trocando especiarias por ouro. Então vocês podem imaginar a riqueza da Índia nessa época.
Nesse período também, os cristãos já chegam lá. Santo Tomé já chega na Índia, logo no comecinho, 50 anos depois de Cristo, Santo Tomé já estava na Índia, chegou no sul da Índia, já começa a difundir o cristianismo na Índia. E só que os indianos não se converteram. Esse é um fato histórico muito interessante. Como eu falei, todas as histórias, todas as civilizações antigas do mundo sumiram, desapareceram porque se converteram para islamismo ou cristianismo. Só fazer uma análise. Todas se convertem ao islamismo e cristianismo. A Índia foi o único país que não se converteu nem ao islamismo nem ao cristianismo. Inclusive, como eu falei, Santo Tomé foi pregar lá, os indianos ofereceram reverências a Jesus e incluíram no rol das encarnações. E não se converteram porque eles não viam razão de se converter, porque a grande mensagem do cristianismo era que Deus tinha encarnado. E os indianos falam, bom, mas Deus encarnou tantas vezes já, e ele encarna em todas as partes. Então, eles aceitaram Jesus como mais uma encarnação, colocaram no rol, ofereceram reverências e simplesmente não se converteram. Isso é um fato histórico bem interessante. Depois disso, você tem o período tântrico, né? O período tântrico ou purânico. Tântrico porque foram escritos os primeiros textos tântricos e purânicos. São duas classes de escrituras, os tantras e os puranas. Os tantras são conhecimentos esotéricos que existiam em tradição. Então, por exemplo, Hatha Yoga e o conhecimento dos chakras, conhecimento de Kundalini, despertar de Kundalini, isso é o que havia de mais esotérico na tradição indiana, que era mantido hermeticamente numa classe de sacerdotes que passavam de mestre para discípulo, nunca escrevendo sobre isso. A primeira vez que esses temas passaram a ser escritos, né, essas questões esotéricas, a gente só conhece Tantra na parte sexual. Existe também uma tradição esotérica sobre esse assunto, né, da transmutação da energia sexual, mas isso não é tudo que existe sobre Tantra. Tantra é muito mais do que isso. Mas, em resumo, Tantra é o conhecimento esotérico transmitido em tradição, que foi registrado, começa a ser registrado nessa época medieval da Índia, em torno do ano 500 depois de Cristo a 1300 depois de Cristo. Tá, isso para nós que é banal, né? A gente fala sobre Tantra, a gente fala sobre chakras, Kundalini, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso é o que há de mais esotérico dentro do conhecimento da Índia, que não se encontra em toda a literatura védica. Na literatura védica, Vedas, Upanishads, Puranas, Brahmanas, Itihasas, Mahabharata, nenhum deles fala sobre isso. Esses conhecimentos esotéricos você não encontra nem no Yoga Sutra, nem na Bhagavad Gita, nem em nenhum outro lugar. Eles só foram registrados nessa época, eles começam a ser registrados nessa época. Porém, de modo geral, você lê, mas por si só, você não consegue dominar o assunto, porque embora ele esteja registrado de forma escrita, sem uma tradição que te ensine, você não consegue entender muito bem o que é para ser feito. Então, de certa maneira, eles registraram, né, para a posteridade, mas ele se manteve hermético. Poucas pessoas conseguem entender essa parte mais esotérica do yoga, né? Por isso existe muita enganação também sobre esse conhecimento. Aí começa, nesse período, então, ao mesmo tempo, começam as invasões islâmicas da Índia. No ano 712 acontece a primeira invasão islâmica na Índia. E eles foram lá para acabar com os pagãos, né? Literalmente mesmo, eles dizem, né? Na época, o motivo era esse, vamos lá para acabar com os pagãos e convertê-los ao islamismo, mas nunca conseguiram. Mas, aos poucos, né? Como eu falei, a partir do ano 712, várias dinastias islâmicas passam a invadir a Índia.
sucessivamente, é uma atrás da outra. E pior que uma brigava com a outra e punha a outra e entrava e assim, sucessões de dinastias islâmicas que, com o pretexto de acabar com o paganismo, na verdade, foram lá para explorar economicamente também. Então, eles dominaram a Índia, subjugaram muitos hindus e exterminaram o Império Budista. Quem acabou com os budistas na Índia não foram os hindus. Os hindus, os jainistas, os budistas, eles conviviam até muito bem. Era apenas uma divergência de opiniões teológicas, mas do ponto de vista de convivência, eles estavam muito bem ali. Quem realmente acaba com o budismo na Índia, isso é um fato interessante, não foram os hindus, não foi uma briga religiosa interna, e sim os islâmicos, porque a Índia era um império budista, e quem se destacavam eram os monges budistas, não haviam monges hindus, porque o hinduísmo é uma religião muito familiar. O grupo monástico é budista e não hindu originalmente. Depois surgiram os monastérios hindus, mas os monastérios são originalmente budistas. Então, quem que os islâmicos atacaram? Os budistas, porque eram bem evidentes para eles. Aqueles monges budistas eram muito evidentes. Os monges, não haviam os monges hindus para eles perseguirem. Então, eles perseguiram os monges budistas que fugiram da Índia e difundiram o budismo para toda parte do mundo. E assim acaba o budismo na Índia, que hoje é quase inexpressivo. Tem 3% da população hindu apenas de budista. Praticamente sumiu, se desenvolveu no mundo inteiro. E ao mesmo tempo, a civilização islâmica, né, o Império Islâmico vai se desenvolvendo muito. Surgem esses grandes tratados do Tantra e do Hatha Yoga, a parte mais esotérica do Yoga. E o surgimento também de grandes sábios na Índia, né? Nessa época surgem grandes sábios da Índia do Yoga. Shankara, Ramanuja, Madhva. Eu vou falar sobre toda essa turma depois, tá bom? Quando vamos falar sobre a filosofia da Índia. Vamos ter uma aula de literatura, vamos ter uma aula de filosofia, aí vamos entrar só para a gente... A aula de história, eu gosto de começar com a aula de história, só para a gente ir situando um pouquinho os fatos, e depois a gente vai falar mais sobre esses personagens e filosofias. Depois você tem o período chamado sectário. Nesse período sectário, ele vai de 1300 a 1700 depois de Cristo. Você tem aí já, né, como eu falei, a Índia estava vivendo um império islâmico, quem dominavam eram os islâmicos, mas não era um grupo de muçulmanos, eram vários, um atrás do outro, sempre um que derrotava o outro, e o outro, e o outro, e o outro. Então, nessa época, invade a Índia um muçulmano do grupo Mogul, que fundou o Império Mogul da Índia. Esse império é muito famoso para quem vai na Índia, porque ele é o império do Shah Jahan. Então, o Babur foi um ancestral do Shah Jahan, e eles ficaram na Índia por cerca de 250 anos dominando a Índia. Então, você tem, depois de Babur, você tem vários dessa dinastia, e tem o famosíssimo Shah Jahan, que construiu o Taj Mahal. Tá? E eles viveram assim o apogeu da riqueza da Índia. Na verdade, é a época que assim a Índia atingiu assim porque a Índia, na verdade, a Índia sempre foi muito rica, mas ela nunca foi exibida. Ela não gostava de se exibir. Mas esses moguis, eles eram bem exibicionistas mesmo. Então, eles exibiram, eles começaram a exibir para o mundo. E, paralelamente, ele invade, o imperador Mogul invadiu a Índia em 1526, só que em 1498, um outro sujeito conhecido nosso também invadiu a Índia, o senhor Vasco da Gama. O senhor Vasco da Gama chegou na Índia, chegou lá no sul da Índia, inconformado com o monopólio árabe, né, de comércio de especiarias e sedas da Índia.
os europeus deram a volta no mundo inteiro para invadir a Índia. Porque os muçulmanos não deixavam ninguém entrar na Índia. Então, o que os europeus fizeram? Nós vamos dar a volta no mundo, mas nós vamos chegar na Índia. E assim eles deram a volta e entraram pelo sul da Índia. Vieram por mar, entraram no sul da Índia. 1498, o senhor Vasco da Gama invade a Índia. A título de conhecimento de vocês, depois vieram os holandeses, dinamarqueses, franceses, ingleses, veio todo mundo. Aí virou a farra do boi na Índia. Todo mundo veio tirar a sua casquinha da Índia. Por que será, né? Ninguém se pergunta. Por que todo mundo queria ir para a Índia? Por que a Inglaterra estabeleceu a Índia como o vice-reino da Inglaterra estava na Índia? Eles colocaram lá na Índia, porque a Índia era o país mais rico. Como eu falei, quando eles entram na Índia, os europeus entram na Índia, a Índia tinha 25% da riqueza mundial, na época que eles entram na Índia. Quando, em 1947, eles saem da Índia, a Índia tinha declinado para um dos países mais miseráveis do mundo. Então, fica para vocês a pergunta e a pesquisa, para onde foi toda a riqueza da Índia? Por que a gente só fala da miséria? Por que a Europa só taxa a Índia de miserável, mas nunca conta a verdadeira história da drenagem econômica da Índia? Tá? Isso é algo que a gente precisa falar, porque as pessoas só falam mal da Índia, mas elas não conhecem nada da história da Índia. Tá? E a gente precisa saber disso. Bom, em 1612 os ingleses estabelecem a Companhia das Índias Orientais. Estão lembrados disso, da história lá, dos anos de escola? E ali quem mandava não era a Inglaterra, não era a rainha. Quem mandava era a Companhia das Índias. E elas mandaram na Índia por 250 anos. E os ingleses conseguiram mandar todo mundo embora. Os ingleses mandaram todos os outros europeus embora. A França ficou com um pedacinho em Pondicherry e Portugal ficou com um pedacinho em Goa. Mas a Índia conseguiu dominar todo mundo. Em 1857, aí a Inglaterra tirou o poder da Companhia das Índias e passou para a mão da própria Inglaterra mesmo, para a coroa britânica, em 1857. Então, em 1612, entra a Companhia das Índias só para fazer comércio, mas aos poucos eles começaram a dominar, e aí, 250 anos depois, a própria coroa britânica foi lá e tomou a Índia. Falou, não, a Índia é nossa. Isso foi em 1857. E daí eles ficaram até 1947. Então, chegamos na Era Moderna, né, 1700 a 2020, né, nos dias de hoje. Então, há um declínio do islamismo, né, como eu falei, em 1857, até 1857, a Índia era um império islâmico, império mogul, dos muçulmanos, do Shah Jahan, etc. A Companhia das Índias estava lá só para fazer comércio, mas aos poucos eles foram dominando os islâmicos. Né? E eles fizeram aquela velha estratégia maquiavélica de colocar os hindus contra os muçulmanos para depois poder dominar. Velha estratégia de guerra, simples. Então, eles criaram conflitos entre hindus e muçulmanos e aí tomaram o poder em 1857. Então, há um declínio do islamismo, né? Fim do Império Mogul, Império Islâmico da Índia, em 1857, e aí a Índia se torna totalmente parte do Império Britânico. Então, a Índia, nessa época, faz parte da Inglaterra. Bom, em 1915 surge uma pessoa muito importante dentro da história da Índia. Quer dizer, ele não nasce, ele nasceu antes disso, mas em 1915 desponta um personagem muito importante da história da Índia, que é o Sr. Gandhi. O Sr. Gandhi, então, ele com o seu movimento de Ahimsa, o famoso movimento da não violência, ele consegue chamar a atenção do mundo e, aos poucos, ele conseguiu, né, ele foi
lutando, conseguindo aliados dentro da Índia, depois fora da Índia, e com isso, por fim, eles atingiram a independência em 1947. Mas aí o estrago já estava feito, né? Como eu falei, a Índia estava na completa miséria mesmo, milhões de pessoas. Nessa época mesmo, assistam um filme de Gandhi também, não coloquei nas minhas dicas, mas eu recomendo muito o filme do Gandhi. Vocês podem ver lá a famosa fome da Bengala, onde milhões de pessoas morreram de fome. Os ingleses deixaram as pessoas morrendo de fome. Eles tiravam tudo das pessoas, exploravam completamente o povo, obrigavam as pessoas a comprar produtos importados da Inglaterra, obrigavam as pessoas a comprar sal da Inglaterra, levavam da Índia e exportavam da Inglaterra roupa, assim, absurdos. E as pessoas morrendo de fome cada vez mais. E aí o Gandhi se revolta contra tudo isso, essa parte da história vocês sabem um pouquinho, mas vale muito assistir com muita atenção o filme do Gandhi, vocês vão aprender muito sobre esse período histórico e a importância do Gandhi para a história da Índia. Depois disso, a Índia passa por um período socialista. A Índia nunca se tornou socialista, assim, comunista, como a China e a União Soviética, mas ela tinha um certo flerte com o socialismo. Ela tinha uma visão mais socialista do que capitalista. Por isso, esse é o motivo porque os americanos ajudaram os paquistaneses, né? Por que os americanos armaram os paquistaneses? Porque eles tinham medo ali na época da Guerra Fria, então eles armaram os paquistaneses, que eram vizinhos da Índia, no caso de uma guerra, né, se a Índia se atrevesse a se tornar comunista. Mas, na verdade, a Índia nunca se tornou comunista, ela tinha uma visão comunista, mas diferenciada. E a Índia ficou assim, politicamente, ela permaneceu por muitas décadas, desde a independência com o Nehru até a época da década de 90, mais ou menos. A Índia é um pouco socialista, mas aí vem a abertura e o Partido Nacionalista, chamado BJP, ele toma o poder. É um partido muito socialista que está na Índia até hoje, com Narendra Modi lá atualmente. Então aí você tem um desenvolvimento econômico mais capitalista da Índia a partir da década de 90. E enquanto isso, ao mesmo tempo que o Ocidente invadiu a Índia, o Ocidente levou coisas da Índia. Ele tirou coisas da Índia, tirou muita coisa da Índia, mas também levou conhecimento da Índia. Então, em 1785 foi feita a primeira tradução da Bhagavad Gita, acontece em 1785. Quer dizer, eles mandaram estudiosos para a Índia e esses estudiosos começaram a levar conhecimento para a Europa. Então, começa a surgir na Europa um interesse pela literatura da Índia, pela língua antiga da Índia. Eles descobriram no século XVIII que, na verdade, a raiz, a mãe de todas as línguas indo-europeias, não era o grego, era o sânscrito. Essa foi uma descoberta espetacular. Descobri que, na verdade, nós tínhamos, inclusive, um parentesco linguístico e, obviamente, cultural com a Índia. A Índia era a nossa mãe, era a origem da nossa própria cultura. E isso é um fato muito importante, porque, com certeza, se a língua sânscrita é a raiz de todas as nossas línguas europeias, a Índia é também o berço de toda a nossa civilização. A gente pensava que o berço era a Grécia, mas agora a gente descobriu, no século XVIII, eles descobriram que, na verdade, o berço estava lá na Índia. Tá? Isso é um fenômeno muito interessante, muito importante. E assim começam a vir os conhecimentos do yoga. Em 1893, vem para o Ocidente, para os Estados Unidos, Vivekananda, um grande yogi, que primeiro ensinou o conhecimento sobre yoga no Ocidente. E depois, na década de 60 e 70, aí vem uma
enxurrada de mestres indianos e o Ocidente se abre completamente com o movimento de contracultura do Ocidente, né? Especificamente dos Estados Unidos e da Europa. Quando eles se abrem para o conhecimento da Índia, aí você tem uma enxurrada, né, de mestres indianos. Você tem Maharishi Mahesh Yogi, Iyengar, Yogananda Paramahansa, Bhaktivedanta Swami e muitos outros swamis que começaram a trazer o conhecimento da Índia, especificamente do yoga, ayurveda, tantra e todas essas coisas. E assim chegamos no século 21, 2020, né, enquanto a Índia está se desenvolvendo muito economicamente e também culturalmente, com esse partido atual da Índia, esse partido é um partido muito nacionalista que vem lutando muito pelo renascimento de toda a cultura da Índia e do yoga. Então, Narendra Modi, por exemplo, foi ele que conseguiu estabelecer o Dia Internacional do Yoga, né, o dia 21 de junho. Foi ele que pleiteou isso na ONU e conseguiu estabelecer o dia 21 de junho como o Dia Internacional do Yoga, em 2015. Ele conseguiu esse feito. E você tem hoje no mundo, nos Estados Unidos, existe uma estatística de que 30 milhões de americanos praticam yoga atualmente. No Brasil nós não temos essa estatística, mas nos Estados Unidos isso é assombroso. Então essa é uma troca bem interessante, que é um fenômeno bastante interessante, né? O Ocidente foi lá explorar a Índia, mas acabou descobrindo um tesouro, e esse tesouro tem encantado enormemente os ocidentais. Tanto é que estamos nós hoje aqui estudando yoga. Tá? Então, isso aí, gente, é assim um resuminho da história da Índia e do yoga. Vocês têm com vocês apostilas para lerem, dicas para lerem, né? E quando eu lembrar de mais dicas, eu falo, como eu disse agora, assista o filme do Gandhi, quem estiver interessado em saber mais sobre história. Eu coloquei esse DVD aqui, esse documentário muito interessante. São 2 DVDs que hoje você acha na internet. Tá lá nas dicas que eu passei para vocês. Vale muito a pena. Quem gosta de história, não perca esse filme. Como eu indiquei também, o filme do Gandhi é muito interessante para entender a história recente da Índia, e esse aqui mostra tudo. São 6 episódios, um documentário em 6 episódios. Muito interessante, está lá nas dicas que eu dei para vocês. Vocês acham isso aqui gratuitamente hoje na internet. Tá bom? Bom, tem umas perguntinhas aqui que foram feitas, basicamente 2 perguntas só. Primeiro sobre a China, mas eu acho que foi o Rodrigo, por isso que eu estou chamando ele. E perguntaram sobre a China e perguntaram sobre Jesus. Francisco e o Rodrigo comentaram sobre Jesus, e o Rodrigo acho que também comentou sobre a China. Bom, o Rodrigo não aparece. Mas vou falando aqui primeiro sobre Jesus. Bom, existe um livro, né, o Francisco? Existe um livro chamado Jesus Viveu na Índia. Claro, eu me interesso por tudo sobre a Índia, eu não sei, eu sou apaixonado pela Índia, deve ser coisa de vidas passadas, não sei. Eu já nasci com essa paixão, então procuro ler sobre tudo e me informar sobre tudo. Então, já li esse livro, Jesus Viveu na Índia, mas não me convenceu, assim, eu não fiquei muito convencido do livro, assim, sabe? O autor não conseguiu me convencer. Eu acho que os elementos são muito, me parecem fracos, assim. Eu não senti assim uma evidência, né? Acho bonito, seria incrível se isso tivesse acontecido, etc. Não posso negar, quem sabe, né? Quem sabe. Então, o autor, ele defende a ideia de que Jesus, dos 13 aos 30 anos, ele viveu na Índia, estudou na Índia. Essa é a tese dele. E não só isso, ele também diz que depois disso,
Viu, Rodrigo? Eu estou falando sobre a questão de Jesus aqui. E, então, ele defende que Jesus estudou na Índia dos 13 aos 30, e não só isso, que depois, depois de ser crucificado, né, como vocês conhecem muito bem a história, ele desaparece lá do túmulo, né, e ressuscita, né, como os cristãos entendem, ressuscita. Mas esse autor, ele advoga que não, ele advoga que Jesus, ele foi curado, né, assim, passou por um processo de cura, e daí somem com ele e ele vai para a Índia. E ele passa o resto da sua vida na Índia, e lá existe até hoje, na Caxemira, que hoje é um estado que fica entre a China e o Paquistão, ali existe o túmulo de Jesus. Existe lá até hoje, esse túmulo de fato existe. Agora, se isso é verídico, não é verídico, então é difícil, né? Esse é um campo muito difícil, e os cristãos nunca vão admitir isso, né? Assim, o poder mesmo, o poder cristão nunca vai admitir, então nunca vão patrocinar tal tipo de estudo, né? Então isso dificilmente vai ser comprovado, porque isso abalaria completamente o alicerce da fé cristã. Primeiro, porque a fé cristã é baseada na ressuscitação de Jesus. Então, se ele não ressuscitou, a fé cristã acaba. Então, esse é um problema, isso nunca vai ser provado. E como hoje nós somos uma civilização dominada pelo cristianismo, isso nessa civilização, enquanto nós somos uma civilização dominada pelos cristãos, isso nunca vai ser provado, porque eles nunca vão deixar provar isso. Porque isso acabaria com o cristianismo, simplesmente. Simples assim. Então, mas de qualquer maneira eu achei o livro em si não me trouxe muitas evidências. Acho, como eu falei, acho bonito, mas não me convenceu totalmente os elementos. E sobre a questão da China, né, nesse período, não tem um intercâmbio tão forte como teve com os mesopotâmios, né? A Índia teve muito contato com a Babilônia. Acredita-se que a matemática da Babilônia já foi influenciada pela matemática védica. Depois teve o comércio com a Mesopotâmia, depois teve o comércio com gregos, comércio com romanos, trocas culturais, etc., com vários desses povos. Mas com os chineses não há muitos registros. Existem aí os intercâmbios comerciais, um pouco de intercâmbio comercial, a famosa Rota das Sedas, que saía da China, passava pela Índia, ia para a Europa, etc., etc. Mas sempre foi assim, um contato mais apenas comercial, nada mais do que isso. Foi apenas esse contato, assim. E existem os relatos de alguns peregrinos chineses budistas que tiveram na Índia e fizeram relatos sobre a Índia, relatos famosos, porque lembre-se que eu falei, né, o budismo ele se expande para o Oriente, inclusive para a China, mas chega até o Japão, e aí budistas, monges budistas chineses vêm estudar na Índia, porque na Índia havia a maior e a mais antiga universidade do mundo, que é a Universidade de Nalanda. Isso muito antes das universidades europeias, né, no início da era cristã. Então, monges budistas vinham estudar na Índia e vinham peregrinar na Índia. Então, alguns fizeram relatos. Existem relatos de monges chineses budistas que passaram muitos anos estudando na Índia, estudando sânscrito, estudando filosofia, etc., etc. Porque lembre-se, a Índia era um império budista nessa época. Ok? Então, esses são apenas alguns intercâmbios aí entre a China e a Índia, e o mais recente não foi nada agradável, né? Porque quando a China invadiu o Tibete, eles queriam acabar com o Dalai Lama, porque o Dalai Lama ele detém tanto poder temporal quanto espiritual do Tibete. Ele é o líder do Estado e o líder da religião, né? Então a China queria acabar com a religião budista, então ele tinha que acabar com o líder do Estado também, então eles queriam acabar com o Dalai Lama. E o que aconteceu? Isso é uma grande trama, assim, né?
os indianos ofereceram refúgio e no meio de uma madrugada, um grupo de indianos foi lá e meio que conseguiu tirar o Dalai Lama assim na calada da noite, porque ele estava sendo perseguido pelos chineses. Então, na calada da noite, um grupo de indianos foi lá e tirou o Dalai Lama do Tibete e levou para Dharamsala, que está lá até hoje. E isso aí, existe uma antipatia da China com a Índia, assim, mortal até hoje, né? Recentemente, esse mês mesmo, teve se vocês acompanharam o noticiário, teve uma briga, né? Os chineses mataram vários indianos e invadiram uma parte da Índia. Eles não se conformam com isso até hoje. É um problema ali, tem um sério problema, né? Eles fazem fronteira e isso se tornou um grande problema. O refúgio do Dalai Lama na Índia se tornou um grande problema. Mas é interessante porque a Índia foi ousada, né? Ela ousou dar refúgio para o Dalai Lama, porque a Índia tem esse apreço mesmo pela religião, pela espiritualidade. E eles salvaram o Dalai Lama mesmo. E milhares de tibetanos que moram lá. Né? Bom, então, essa é a nossa primeira parte do encontro. E agora, na segunda parte, eu vou fazer uma apresentação da Bhagavad Gita. Hoje é mais tranquilo, é uma apresentação. Fazemos uma apresentação da Gita. Vamos aprender um mantra, que está lá na apostila de vocês também. Então, é bom, boa postura, é isso aí. Quem tá deitado, levanta. Então, boa postura. Mantra de saudação também, né? Então, vocês vão ouvir e repetir depois de mim, tá bom? Eu acho que é simples, as sílabas são simples. Primeiro nós vamos repetir palavra por palavra e depois vamos repetir juntos. Então, repitam depois de mim. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bom, eu estou acompanhando todos vocês aqui, eu acredito que vocês conseguiram. Não é um mantra tão difícil, mas ele é o mantra da Bhagavad Gita. Nós vamos entoá-los todos os dias para estudar a Bhagavad Gita, porque ele é o mantra da Bhagavad Gita. Esse mantra saúda Krishna. Esse mantra saúda Krishna. Esse mantra, especificamente, ele diz: saúdo o Senhor Krishna. E nesse caso, Krishna esse mantra também é um mantra de estudos, por quê? Porque Krishna, ele é o regente da nossa inteligência. Tá? Nós vamos falar muito sobre essa questão de Krishna como condutor da inteligência, porque ele é o condutor de Arjuna. Então, ele é a inteligência personificada. Nós vamos falar muito sobre isso depois, nós vamos explorar mais esse aspecto do mantra. Tá? Então, está gravado aí para vocês podem praticar depois também. Se vocês quiserem fazer juntos, agora uma vez completa, me acompanhando, eu vou falar bem pausadamente, vocês podem ir me acompanhando, ok? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ok? Tanto pelo que eu acompanhei, eu acho que vocês conseguiram. Então, esse mantra é mantra para os estudos em geral, mas bem específico da Bhagavad Gita. Então, começamos aí por uma palavra-chave, Bhagavad Gita. A pronúncia é essa. Bhagavad Gita. Às vezes as pessoas não sabem muito bem, né, como escreve G-I-T-A.
pessoas falam Gita, alguns falam Gita, mas lembrem-se do Raul Seixas, ele cantou muito bem. Gita, Gita, Gita. Vocês estão lembrados? Mesmo quem não é tão velhinho assim, porque o Raul Seixas virou coach, né? Então todo mundo conhece, até os jovens já conhecem Raul Seixas hoje. Então, Gita, Bhagavad Gita. Fica fácil de lembrar por causa da canção. Bom, a Bhagavad Gita ela é a obra-prima da espiritualidade hindu e filosófica da Índia, e ele é também a obra-prima do yoga. Ela combina duas coisas, tanto a espiritualidade quanto o conhecimento do yoga. Ele faz parte das obras sobre yoga e é a mais antiga e a mais importante, tanto do pensamento religioso, espiritual da Índia, quanto do yoga. Bhagavad Gita, literalmente, Gita significa canção, Bhagavad significa Senhor. Esse termo, Bhagavad, eu vou falar mais sobre esse termo num dos nossos encontros. O que significa Bhagavad? Mas, por hora, basta vocês saberem que Bhagavad significa Senhor. Então, é a canção do Senhor. Exatamente como a gente diz em português Senhor, assim, tanto para Deus quanto por uma pessoa respeitosa, assim, eu uso o termo Senhor. Da mesma forma, você usa em sânscrito Bhagavad. Tanto pode ser Senhor Deus ou Senhor uma pessoa importante. Tanto é que tem alguns mestres indianos que se chamam Bhagavan. Bhagavan, Shri, não sei das quantas. É como se estivesse dizendo Senhor. É a canção do Senhor. Em sânscrito, vocês podem reparar que essa palavra está ligada por um hífen. Bhagavad hífen Gita. Isso é uma palavra composta em sânscrito, como couve-flor, por exemplo, em português. É uma palavra composta. Em sânscrito, lembre-se que é como no inglês. As palavras compostas costumam ser lidas de trás para frente. Então, é a canção, Gita, Bhagavad, do Senhor. Então, é a canção do Senhor. A Bhagavad Gita, ela tem 700 versos. Ela está incluída numa obra gigantesca que é o Mahabharata, que foi escrita lá escrita mesmo por volta de 500 anos antes de Cristo. Mas a tradição acredita que ela existe, essa história existe há milhares e milhares de anos. É assim como a Ilíada e a Odisseia. Ela foi escrita por Homero, mas ela já existia muito antes de Homero. Homero foi apenas o bardo que escreveu, o trovador que escreveu, mas ela já existia. Da mesma maneira, o Mahabharata já existia, e aí ele foi escrito a certa altura da história por Vyasa, famoso escritor. Bom, o Mahabharata é a maior epopeia da humanidade, a maior obra da literatura universal. Tem 110 mil versos, em termos de tamanho, 7 vezes o tamanho da Ilíada e Odisseia, 3 vezes o tamanho da Bíblia, algo assim inimaginável, nada maior na história da humanidade. E aí existe todo um misticismo nessa obra. Tudo que eu estou falando aqui, eu vou me aprofundar posteriormente, tá bom? Tem aulas específicas sobre vários temas, inclusive também vamos falar mais, vou me aprofundar mais sobre isso. Mas nesse primeiro contato tem um elemento bastante interessante, assim, esotérico, né? Da Bhagavad Gita, que tem um número que acompanha muito toda a história da Bhagavad Gita. Ela aparece no capítulo 63 do Mahabharata. O Mahabharata tem 100 capítulos. Ela aparece no capítulo 63. Bom, 63 é o número 9, certo? Para quem entende de numerologia, sabe, na astrologia, na numerologia em geral, o 9 é o número da espiritualidade. Tá? Então, não por acaso, ele aparece aqui no capítulo 63. Depois, o Mahabharata, ele é dividido em 18 livros. A obra inteira é dividida em 18 partes, né, que são chamadas de livros. Também, número 9. Depois você tem a Bhagavad Gita, que tem 18 capítulos. A guerra, essa obra narra uma guerra. Mahabharata narra uma guerra, é uma epopeia. E essa guerra, que é o clímax da epopeia,
ela durou exatamente 18 dias. E participaram da guerra 18 falanges militares. De um lado, são 2 grupos, né, que estão brigando, de um lado tinha 11, do outro tinha 7. E todas as divisões da falange, né, números de elefantes, números de cavalos, números de soldados, números de participantes geral da guerra, todos são múltiplos de 9. É bem interessante esse aspecto. Até o George Ferenstein, que é um maior indólogo do século XX, ele escreveu escreveu um artigo só sobre essa questão do número 9 no Mahabharata, o número 18, né, que aparece muito em toda a obra, mas que aí em resumo, é um indício bem simples de espiritualidade. Essa obra ela também é chamada de Gita Upanishad, porque ela tem o estilo e as conclusões de uma Upanishad. Upanishad é um estilo literário, são tratados filosóficos da antiga Índia. Então você tem os Vedas, você tem as Upanishads, você tem Puranas, você tem Sutras. Quando eu falo isso, eu não estou falando exatamente de nomes de obras, mas de estilo literário. Estilo védico, estilo upanishádico, estilo purânico, estilo sútrico. São estilos. Dentro desses estilos tem muitas obras. E a Bhagavad Gita, ela também é chamada de Gita Upanishad. Quer dizer que ela também tem todas as características de uma Upanishad. Vamos nos aprofundar mais nisso no próximo encontro, quando for falar de literatura. O que é exatamente uma Upanishad? Bom, qual é o resumo do Mahabharata e da Bhagavad Gita mais especificamente? Porque no próximo encontro eu vou fazer o resumo do Mahabharata. Mas da Bhagavad Gita. O Mahabharata ele é uma epopeia, portanto, ele trata de uma guerra. Na iminência da guerra, quando Arjuna, o protagonista da Bhagavad Gita, está se encaminhando para o campo de batalha para guerrear, ele entra num conflito existencial, um dilema existencial, na iminência da guerra. Quando ele põe o pé na guerra, quando ele vê os exércitos, as falanges preparadas para a luta, ele entra em crise existencial e desiste de lutar. Então, a Bhagavad Gita é Krishna tentando convencê-lo a lutar. É interessante isso. Embora seja um tratado pacifista, Krishna tenta convencer Arjuna a lutar nessa guerra. Mas, na verdade, essa obra tem muitos níveis de interpretação e isso nós vamos explorar mais no nosso próximo encontro. Por hoje, basta que vocês entendam isso. É um diálogo entre o mestre Krishna e seu discípulo Arjuna na iminência de uma guerra. E, claro, numa situação extrema de crise, quando uma pessoa, né, entra numa grande crise, quando ela se defronta com uma grande crise, todos os seus valores são levantados, né? Ela pensa sobre todos os seus valores. Os indianos chamam de a filosofia do crematório. Aqui a gente não tem muito crematório, mas na Índia eles usam o termo filosofia do crematório. No crematório todo mundo fica muito filosófico, assim como nós aqui nos enterros, nos velórios, não é? Quando a gente se vê diante de um momento crítico da vida, a gente reflete sobre as questões da vida. Poxa, não vale nada, né? Tudo que eu tenho, de que vale tudo que eu tenho? A gente tem amanhã, tudo isso não tem mais valor. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu existo? Para onde eu vou? Meu Deus, a gente dá valor a tantas coisas e depois isso não significa nada. Naturalmente, quando a gente se vê diante de uma crise, esses questionamentos são levantados. Então, a Arjuna foi colocado nessa situação crítica para indagar sobre questões existenciais relevantes para todo. E aí, nisso consiste a mensagem nuclear da Bhagavad Gita. Ela vai responder as maiores questões do homem, né? Quem eu sou, por que eu existo, quem é Deus, o que é esse mundo, por que eu estou aqui, qual é o meu dever, por que eu tenho que fazer isso que eu não quero, por que a gente às vezes tem que fazer coisas que não quer, qual é a minha missão nesse mundo, etc.
Então, por isso é considerada uma obra-prima. Como falei, na Índia é a obra mais importante do hinduísmo e hoje está se tornando uma das obras mais importantes da humanidade também, junto com a Bhagavad Gita, junto com a Bíblia e outros grandes textos. E o extraordinário ou magistral da Bhagavad Gita é que Krishna ele apontou a solução que ele deu para o problema, para a crise de Arjuna, é o equilíbrio. A gente pensa que é uma mensagem tão budista, né? Mas, na verdade, o equilíbrio é a mensagem de Krishna na Bhagavad Gita. Que a gente tem que fazer um equilíbrio entre a nossa missão no mundo e a nossa missão espiritual. Porque a gente está sempre nesse conflito, né? Ah, não, vou largar tudo, não aguento mais, só pensar em dinheiro, não sei o que, eu quero cuidar mais do meu espírito, da minha alma, não sei o que. Mas Krishna propõe uma mensagem de equilíbrio. E equilíbrio em todos os sentidos. Ele diz que a gente precisa ter equilíbrio no comer, no dormir, no trabalhar, no recriar-se, em todos os aspectos da nossa vida. O famoso caminho do meio, né, que a gente tem como a grande mensagem budista, na verdade está tudo lá como uma mensagem central da Bhagavad Gita. Essa é a grande mensagem, como eu falei, o cerne dos ensinamentos, né? O cerne dos ensinamentos, eu sempre falo, ele se expressa numa imagem que eu gosto muito, que representa todo o Oriente, mais especificamente a Bhagavad Gita, mas globalmente o Oriente, que é a flor de lótus, a famosíssima flor de lótus. Krishna é quem fala essa analogia da flor de lótus. Ele fala para Arjuna, Arjuna, seja como a flor de lótus, que está no... Eu vou fazer a tradução literal. Às vezes a gente ouve outros comentários, mas o que Krishna fala em sânscrito é seja como a flor de lótus que está na água, mas não se molha. Essa analogia, Krishna, é a arte de viver no mundo, de estar neste mundo mesmo, sujo, de lama, etc., e não se sujar. É a grande arte que Krishna ensina, né? A grande arte que Krishna nos ensinou é estar nesse mundo. Porque Arjuna, como nós, ele queria fugir do mundo. Não, Krishna, eu quero meditar. Eu quero ir para o spa. Quero ir para o spa lá em Campos do Jordão, meditar lá, ficar zen e tal. Todo mundo sonha com isso. A Arjuna fala isso para Krishna. Krishna fala, não. Você vai lutar. Porque a grande arte não é fugir para se espiritualizar. A grande arte é ficar espiritualizado no meio da guerra. Esse é o mais elevado. É muito fácil você ficar lá em Campos do Jordão, né, naquele spa lindo de yoga maravilhoso, lá meditando, ninguém te perturba e tal. Agora, vai ser espiritualizado lá no meio da guerra, né? Vai ser. A gente sai ali na rua, né, todo espiritualizado, a gente faz 2 horas de yoga, aí a gente vai ali na fila do banco, aí alguém já te xinga e fala que você passou na frente, aí já vira uma confusão, e aí toda a sua espiritualidade vai por água abaixo. Mas Krishna fala, eu quero ver você ser espiritualizado ali, nessa hora, na hora da guerra. Ser espiritualizado lá no spa é muito fácil. Eu não nego, eu adoro ir para o spa, fazer o retiro de yoga, mas isso só serve para a gente como bateria. Ir lá se carregar. Mas a gente tem que vir aqui para a guerra mesmo. E ser espiritualizado na guerra. Essa é a mensagem nuclear da Bhagavad Gita. Essa é a grande mensagem. Se vocês me permitirem, mais 5 minutinhos, porque está dando o nosso horário. Se vocês me permitirem, como teve um atrasozinho no começo, eu falaria só mais um pouquinho. Em termos de datação de quando essa obra foi falada, ou escrita, ou cantada, é uma controvérsia enorme entre a tradição e a academia. A tradição é taxativa. Na Índia se comemora até o dia em que a Gita foi cantada. Na Índia existe um dia que se comemora o dia que a Gita foi cantada. Porque tudo está registrado. Os indianos, com a sua obsessão por astronomia, astrologia, registravam tudo com os astros. Então, essa guerra para os indianos foi uma guerra histórica e há um registro
astronômico, e existem hoje na Índia estudos arqueoastronômicos, ou seja, de arqueologia astronômica, ou seja, eu posso pegar as datações e os mapas do céu, e aí eu reproduzo isso e eu sei exatamente o período. E esses estudos têm mostrado que, de fato, há 5.000 anos e pouco, o céu realmente estava nessa situação em que os indianos descrevem. Isso só vem comprovando ainda mais que é muito provável que os indianos estejam certos mesmo. Então, para os indianos, a Bhagavad Gita, essa história de fato aconteceu por volta há cerca de 5.000 anos. Obviamente, a academia não aceita isso, isso é uma controvérsia enorme, eles vivem brigando aí porque eles querem prova, né? Os indianos, a tradição está tentando provar pela arqueoastronomia, né? Existem registros astronômicos para provar que o que está escrito é verdade. Mas fica esse dilema. Isso talvez para nós que não sei, para quem não for acadêmico, isso é irrelevante, porque a mensagem é muito mais importante do que essa datação. Mas para quem é acadêmico, essa é uma grande discussão. E eu gosto de trazer esse fato de que as pesquisas científicas têm comprovado. Outra descoberta científica arqueológica que vem corroborando também as datações indianas foi a descoberta de Dwaraka. Dwaraka, o que é? É uma ilha que se diz que Krishna morava nessa ilha. Krishna morava numa ilha chamada Dwaraka, que fica hoje no Mar da Arábia, na região oeste da Índia, perto de Mumbai. Nos próprios textos se diz que depois essa ilha foi inundada. Depois que Krishna partiu desse mundo, Krishna na Índia é tido como um personagem histórico também, assim como Jesus. E depois que Krishna partiu, essa ilha foi engolida pelo mar. E o que aconteceu? Em 1998, um dos maiores arqueólogos da Índia descobriu finalmente a ilha de Dwaraka. E isso aí tem sido motivo de muito alvoroço no meio acadêmico, porque essa é uma descoberta muito importante. Então, cada vez mais pessoas estão acreditando, por vários motivos, por esses motivos e muitos outros, de que Krishna, de fato, foi um personagem histórico. Esses gregos que eu falei para vocês, lembra de vários gregos que eu falei para vocês que estiveram morando na Índia e dominando parte da Índia? Um desses gregos, chamado Heliodoro, se tornou devoto de Vasudeva. Esse mesmo Vasudeva que eu falei agora para vocês, o Namo Bhagavate Vasudevaya, que é um outro nome de Krishna, que quer dizer onipresente, Heliodoro, um grego lá da antiguidade, se tornou devoto de Vasudeva. Então, existem vários elementos históricos comprovando também, muito provavelmente, a historicidade de Krishna. Não, Krishna não é só um símbolo, como muitos creem no Ocidente. Mas a tradição acredita, de fato, que Krishna é um personagem histórico, exatamente como Jesus, uma encarnação de Deus que teve na Terra um personagem histórico. A Gita ela foi traduzida pela primeira vez em 1785 para o inglês, até então estava lá desconhecida pelos ocidentais, e isso tem provocado uma importância, uma influência muito grande em muitos pensadores ocidentais, cada vez mais, né? Mas, na verdade, a influência da Bhagavad Gita ela remonta à antiguidade. Muitos advogam que o budismo, na verdade, ele é totalmente influenciado pelo pensamento da Bhagavad Gita. Como eu falei, essa mensagem nuclear da Bhagavad Gita, do equilíbrio, que a gente tanto ouve falar, que a gente pensa que é budista, mas ela é evidente na Bhagavad Gita. O caminho do meio está evidente na Bhagavad Gita. O viver o presente, que é outra mensagem nuclear do budismo, né? Não, vamos viver o presente, isso também está na Bhagavad Gita. E muitos chamam o budismo de religião iógica. E a Bhagavad Gita é o mais antigo tratado de meditação. Então, com certeza a Bhagavad Gita influenciou o pensamento budista, influenciou o pensamento de Patanjali no Yoga Sutra. Você pode comparar, assim,
gente pode ver as palavras da Bhagavad Gita e do Yoga Sutra, são as mesmas palavras, e aí fica evidente que a Bhagavad Gita influenciou o Yoga Sutra e o budismo, e depois que os ocidentais entraram na Índia, ela influenciou muitos filósofos e pensadores ocidentais. Schopenhauer talvez é o filósofo mais famoso do Ocidente, que admite mesmo as suas influências do pensamento hindu, mas vários outros, os transcendentalistas americanos, Emerson, Thoreau e vários outros, e em várias partes do mundo, né? Foram influenciados, inclusive Guimarães Rosa, aqui no Brasil também foi um escritor que foi bastante influenciado pelo pensamento hindu. Você também tem a Bhagavad Gita influenciando muito toda a revolução de Gandhi, interessante, né? A mesma mensagem que Krishna passou para Arjuna lutar numa guerra, serviu para a Gandhi lutar sem violência. Ele usou o mesmo ensinamento. Vamos lutar, mas nós vamos lutar com as armas da não violência. Mas ele tinha a Bhagavad Gita como sua obra de cabeceira. Ele falava, não, todos os dias, quando eu entro em conflito, é a Bhagavad Gita que eu recorro para me ajudar. Então, a Bhagavad Gita foi muito importante para esse personagem. E, por fim, a gente tem hoje, a Bhagavad Gita, ela é a obra que norteia a vida de 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Porque os hindus são cerca de 1 bilhão de pessoas, né? Só na Índia. E você tem fora da Índia também vários grupos de hindus em muitas partes, e várias pessoas, como eu mesmo, que acabei me tornando um devoto de Krishna também. Né? Ocidentais também estão aceitando Krishna como um orientador, porque ele realmente é magistral.